Efésios capítulo 5, versículo 14. Nos diz a palavra de Deus, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém, amados? Então, na verdade, este sono é um sono espiritual que equivale à morte espiritual. A palavra de Deus diz, amados, que para que nós possamos ressuscitar, nós precisamos ser despertados pelo poder da própria palavra. Queria perguntar para você, quais os propósitos de Deus para nós, para toda a humanidade? Nós poderíamos dizer tantas coisas, falar de tantas promessas, mas o principal propósito de Deus para a humanidade é que haja salvação. Jesus se manifestou para salvar os que estavam perdidos, resgatar da morte os que estavam mortos em seus delitos, suas ofensas, seus pecados. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida como atalaias de Cristo, mensageiros de Deus para alertar e despertar as pessoas. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, amados, fala de uma delegação de poder, de uma responsabilidade que o Senhor nos deu como atalaias. E diz a palavra de Deus, vou falar do versículo 8, diz assim: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei de tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes o Senhor: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que morrereis, ó casa de Israel? Amados, entender esse propósito que nos cabe, nos foi dado por Deus essa delegação, essa responsabilidade, esse comissionamento de sermos atalaias, precisa ser suficiente para que nós nos animemos e anunciemos a palavra de vida eterna. Falemos da obra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, amados, assim como foi lido na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, a maior parte da humanidade está dormindo. Espiritualmente falando, está morta. E é necessário que seja despertada. Nós não precisamos ir muito longe, amados. Às vezes temos mortos em nossa própria família, temos mortos em nossa própria parentela, vidas com as quais nós convivemos diariamente. Vidas com as quais nos assentamos para almoçar, para jantar, tomamos o café da manhã. Vidas com as quais nós celebramos um aniversário, uma festa familiar. Temos, amados, vidas que conhecemos, seja no nosso trabalho, em nossas escolas, faculdades, empresas, relacionamentos, times de futebol. Às vezes tem vidas com as quais você está jogando bola e espiritualmente está jogando bola com vidas que estão mortas. Está jogando handball, vôlei, basquete, futebol de salão, com vidas que estão mortas. Você está indo ao cinema, indo ao shopping, se assentando com vidas que estão mortas. Porque a palavra de Deus, mas ela diz exatamente que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Abra sua Bíblia. Ainda em Efésios capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus. Todos acharam? Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí vai estar escrito nas vossas ofensas e pecados.
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é um texto da mesma carta, em que Paulo cita exatamente a situação em que nós vivíamos antes de virmos ao conhecimento do Senhor Jesus, antes de sermos despertados, nós que estávamos mortos em nossos pecados. Tem um texto da palavra que a primeira vez que eu li, eu fiquei chocado pela franqueza, pela sinceridade, pela ousadia, pela coragem de Jesus, ao dizer isso para um jovem. Tem coisas, amados, que nós só criamos coragem para dizer para as vidas quando nós pegamos a palavra. Porque ainda que esteja contido na palavra, aquilo que pretendemos dizer, dependendo da forma como dissermos, nós estaremos ferindo uma vida que não conhece a palavra. Então, se você quer falar uma verdade que precisa ser dita, e você não pode jamais, reivindicar para si aquilo que não nasceu de você, então você diz assim, a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Também está em Lucas capítulo 9 esse texto. Diz assim, versículo 18. Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então o escriba aproximou-se dele e disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Amados, quando eu li esse versículo, eu fiquei chocado, exatamente pela clareza da palavra em relação àqueles que não têm ainda a vida em Cristo Jesus. Exatamente aqui, não significava que ele precisava sepultar o pai porque o pai estava sendo velado. O que ele quis dizer, diz assim, Senhor, quando meu pai falecer, eu estarei liberado para te seguir, eu estarei liberado para te servir. Não haverá mais impedimento para que eu possa servir ao Senhor, acompanhar o Senhor, seguir ao Senhor. E Jesus traz de forma contundente essa poderosa verdade que é difícil para nós compreendermos, é difícil para nós entendermos, assim como é difícil para nós falarmos. Eu tenho um cuidado muito grande em falar isso aqui, por exemplo, num ambiente de igreja. Ou, se for necessário falar, no momento específico, tomando a Bíblia e lendo na Bíblia o que está escrito. Porque você vai dizer para alguém assim, venha para Cristo, entregue a sua vida ao Senhor. Venha você porque você está tão morto, ou tão morta como os seus familiares. Venha porque em Cristo você ressuscitará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa luz que passa a iluminar a nossa vida é a luz da palavra. Amados, essa Bíblia, que eu a ganhei de presente no dia 30 de novembro de 1995. Quem me deu de presente? Um irmão em Cristo, que depois eu fiquei sabendo que ele era irmão em Cristo, eu nem sabia que ele era crente, depois eu fiquei sabendo, ele diz assim, ao meu irmão em Cristo, Albieiro, que esta Bíblia, palavra viva do Senhor, seja para você como para o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105.
Que por toda a sua vida o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sempre sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O seu irmão em Cristo, Roberto de Francisco, 30 de novembro de 1995. Eu a recebi e comecei a lê-la. Eu tinha uma outra Bíblia, mas essa Bíblia foi para mim especial. Essa Bíblia, ela tem o cheiro da travessia do deserto. Se você depois quiser saber como que é um estudo de Bíblia, eu vou permitir que você dê uma folhada nesta Bíblia aqui para você ver como que se estuda uma Bíblia, o que você tem que atentar, que você pode pegar e riscar quanto você quiser. O presbítero Fábio disse ainda agora há pouco, destaque, sublinhe, né? Risque, no sentido assim de destacar, não para eliminar. Então, amados, quando eu recebi esta palavra, e o Senhor sabe exatamente de que Bíblia eu precisava, de que versão eu precisava. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, uma das mais completas Bíblias que existe. O presbítero Emerson deve tê-la, inclusive, para venda, é a Bíblia Thompson. Mas eu só a recebi porque no dia 17 de junho de 1995, exatamente dia 17 de junho, um dia como este, um dia como hoje, eu fui despertado pelo Senhor. O poder de Deus me alcançou e eu ressuscitei. Amém, amados? Então são 23 anos em que eu e minha esposa, vem cá, Neuza, por gentileza. Eu e minha esposa, juntos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, há 23 anos atrás, na manhã do dia 17 de junho, eu e a Neuza, nós não estávamos mais casados. Ainda que estivéssemos casados no papel, o nosso casamento havia se acabado. Você sabe o motivo, mas eu vou destacar, foi por força do adultério que eu havia cometido. Nós nos separamos dia 11 de abril de 1995 e 2 meses e pouco depois, a Neuza não queria me ver, né, de forma alguma. Mas ela orava para Deus, dizendo: Senhor, a única possibilidade de eu voltar a viver com Ele é se eu tiver a certeza que Ele será transformado pelo Senhor. Mas eu não conhecia o Senhor, ainda que Ele tivesse me chamado 2 vezes, eu não o conhecia. A Neuza, ela tinha uma raiz evangélica, porque ela frequentava a escola bíblica dominical da igreja presbiterana ali da rua 15 de novembro, com o pai dela, né, que a levava aos domingos. Depois, o pai dela envelheceu, parou de ir, ela também diminuiu as idas, mas ela tinha ali uma semente evangélica. Ela conhecia o poder transformador do Senhor Jesus. Quando nós nos casamos, ela não ia na igreja evangélica, eu também não ia na igreja católica, embora católico fosse. Eu tinha um compromisso, uma preocupação de ir pelo menos uma vez ao ano na igreja, né, para comungar, porque eu sabia que falava que se não fosse pelo menos uma vez, você ia ser amaldiçoado. Então, eu programava, um dia eu deixava de jogar bola no domingo, eu ia domingo à tarde para missa, para, né, comungar ali, para que eu falasse assim, bom, esse ano já foi, graças a Deus estou livre, agora só o próximo ano, daqui a um ano vou de novo. Mas naquela manhã do dia 17 de junho, quando eu insistia com a Neuza para que nós voltássemos, né, restaurássemos nosso casamento, ainda na força do nosso braço, ela me disse assim, ó, não tem jeito, mas o que eu posso fazer por você é levar você para orar. E ela me trouxe aqui, indicada pela irmã dela, pela Neide, nós viemos aqui na casa da irmã Cida, aqui no Curtume, em Votorantim, onde na garagem da casa ela tinha ali um santuário, né, uma igreja bem pequena, onde ela fazia o culto na casa dela. E nós amanhecemos o dia 17 de junho separados e anoitecemos no dia 17 de junho com o nosso casamento restaurado. Queria que você pudesse glorificar a Deus. Confesso para os amados que hoje, olhando para a Neuza assim, eu vou dizer o que eu ia fazer sem ela na minha vida, né? Amados, mas o grande milagre foi exatamente esse, porque Deus nos alcançou exatamente há 23 anos atrás. Agora há pouco, está vendo a Denise e o Júnior, né? 18 anos de casados, né? E nós íamos completar 18 anos, no ano de 1995. Isso significa que nós vamos fazer esse ano 41 anos de casados. E às vezes, amados, nós não entendemos o operar de Deus. A Neuza tinha colocado diante do altar do Senhor, aquela oração diz assim, Senhor, com Ele, só se for transformado. No que
Eu queria, ela achava impossível. E no dia que o Senhor nos trouxe, falou comigo coisas tremendas, depois eu vou dizer para os amados, mas disse para ela assim: filha, quanto a ti, perdoa o teu marido, porque dele cuido eu. Então, amados, Deus seja louvado por essa porção. Quero glorificar a Deus, celebrando estes 23 anos, na presença de Deus, num casamento profunda e poderosamente transformado, restaurado. E esses 23 anos são, sem dúvida, os melhores 23 anos da nossa trajetória conjugal. Deus seja louvado por essa porção. Amados, o que aconteceu foi um milagre. O milagre da ressurreição. O propósito que eu fui lá era só para estar perto dela. Mas Deus tinha um propósito infinitamente maior. Quando nós voltamos, nossos filhos estavam na casa da Dona Teresa, a melhor sogra que eu tenho, na casa da Dona Teresa, e nós fomos, estávamos separados, mas quando voltamos juntos, o Carlos Alexandre disse assim: pai, que milagre foi esse? Que milagre é esse? Ele, sem saber o que estava acontecendo, eu disse: foi um milagre que Deus operou na nossa vida, que Deus restaurou o nosso casamento. Nós fomos no culto, naquele dia era um sábado, no domingo também fomos ao culto, e naquele domingo, amados, na igreja presbiteriana Filadélfia, ali na Avenida São Paulo, meu coração ardia tanto, que quando a palavra foi ministrada, ainda que nós já tivéssemos entregado as nossas vidas ao Senhor, nessa oração, na casa da irmã Cida, que depois foi, amados, a nossa pastora, foi quem trouxe a cobertura espiritual sobre as nossas vidas, uma cobertura de poder, de oração. Ficamos ali quase 7 anos. Quando a palavra foi ministrada, domingo, e foi feito o apelo, eu já não queria saber quem estava perto de mim, o que eu estava fazendo ali. Eu fui o primeiro que levantou e veio diante do altar. E desde aquele dia, para a glória do Deus Altíssimo, eu permaneci diante do altar do Senhor. Amados, estou dizendo isso porque nós vivemos um tempo em que nós não damos a devida importância ao poder transformador de Jesus Cristo. Amados, se nós tivéssemos a exata noção, né, do que é uma trajetória na presença do Senhor, do que significa o novo nascimento, nós deixaríamos tudo para trás. Tudo. Sem que nos preocupássemos ou viéssemos a nos preocupar em função do que foi deixado. Porque a própria palavra nos diz que não importa o que nós tenhamos deixado, nós receberemos, se servirmos ao Senhor, 100 vezes mais ainda nesta vida e por fim, a vida eterna. É que nós não temos noção, e quem não conhece a palavra, quem não está na presença do Senhor, também não tem noção. Amados, o novo nascimento, ele é exatamente isso. É a ressurreição daquele que estava morto em pecados, em delitos. A vida que nós alcançamos pela obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento, ele não ocorre como ocorre o nascimento natural. A palavra de Deus diz que filhos de Deus não são aqueles gerados pela vontade do homem e da mulher, mas são aqueles gerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos. E o novo nascimento ocorre numa situação, amados, que nós recebemos o poder da palavra e nasce, é gerada em nós essa fé redentora, como já lemos aqui: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse milagre do novo nascimento, ele precisa ocorrer em nossas vidas e nas vidas de pessoas que estão próximas a nós e que ainda estão mortas espiritualmente em seus pecados, seus delitos, suas transgressões e iniquidades. Compreender isso, mas é mais ou menos como nós entendemos que aquele paralítico espiritual que estava à beira do tanque de Betesda, e que diz a palavra, havia 38 anos, ele estava naquela situação, precisava ser socorrido, ele jamais seria curado
se Jesus não tivesse cruzado o caminho dele. Só que quando Jesus cruza o nosso caminho, cruza a nossa vida, ele não quer simplesmente passar. Às vezes nós o vemos passar, nós o deixamos passar e não atentamos que ele quer apenas que nós venhamos a segui-lo. Aquele paralítico espiritual, de 38 anos, que era eu, precisava ser curado. Deus sempre falou muito comigo, no Evangelho de João, capítulo 5, sobre o paralítico do tanque de Betesda. Eu não compreendia, amados, como que Deus iria operar para transformar a minha vida. Eu anotei aqui, dizendo assim, iniciei a trajetória. Era necessário esquecer o que para trás ficou. Amados, quando nós fazemos um inventário, nós fazemos aí, mas assim, ou declaramos imposto de renda, dizendo tudo que temos para declarar, tudo o que aconteceu naquele exercício. Quando nós começamos a rememorar o que temos, né, como fazemos isso, tudo, nós ficamos com aquilo, né, guardado na nossa memória. E às vezes a maior dificuldade que nós temos em obedecer a palavra, em seguir ao Senhor Jesus Cristo, é exatamente nos desvincularmos das coisas que para trás deveriam ficar. Às vezes nós queremos caminhar, mas queremos trazer uma bagagem, né, como aqueles que carregam pedras, como o povo de Deus que carregava pedras do Egito, carregava pedras do deserto, pedras que não podem atravessar o Jordão. Amados, abdicar daquilo que, entre aspas, nós julgávamos que era o que tínhamos de valor, para entender o que realmente tem valor, faz parte da trajetória. Amados, de início, eu fiquei assim maravilhado com a palavra, recebi logo no início da caminhada, a palavra de Efésios capítulo 6, e passava, né, assim, amados, por um grande vendaval na minha vida. Mas quando eu estive na igreja, numa quinta-feira, num culto de estudo, recebi uma palavra que foi transformadora. Foi quando eu entendi que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas é uma luta espiritual. O verdadeiro inimigo das nossas vidas, da nossa alma, nós não o vemos, porque ele usa pessoas e circunstâncias para que nós nos confundamos e comecemos a combater o inimigo errado. Mas quando essa palavra foi trazida, ela penetrou de tal forma na minha vida que ela nunca mais saiu. Eu cito esse versículo praticamente todos os dias. Eu oro esse texto de Efésios 6, 10 em diante, todos os dias. Porque a cada dia eu preciso ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus que eu não posso olhar para as pessoas como se as pessoas inimigas fossem. Eu tenho que olhar para as pessoas e circunstâncias, entender que existe um propósito daquele que não quer que nós recebamos as porções benditas que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos perdendo muito tempo, dando muita volta no deserto, quando estamos prestes já a atravessar o Jordão. Porque ficamos observando as vidas, as pessoas, as circunstâncias e achando que estão todos contra nós, o que todos têm o propósito de pedir a nossa vitória, pedir as bênçãos, pedir a prosperidade. E, na verdade, a grande batalha que nós enfrentamos está exatamente dentro de cada um de nós. Essa é a maior batalha que nós haveremos de enfrentar sempre. Mas era necessário fazer exatamente como o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Às vezes nós temos alguma dificuldade em deixar as coisas para trás. No meu caso, Deus sabia que a dificuldade era muito grande, porque tinha muitas coisas que iriam ficar para trás. Muitas coisas. Entre elas, grandes amigos. Só que quando Deus tem um propósito, Ele olha do alto para as nossas vidas e enxerga toda a estrada. Nós só enxergamos até onde os olhos alcançam. Se estivermos numa estrada, só enxergamos até a próxima curva no máximo. Deus olha do alto e enxerga toda a estrada. Então Ele sabe quem são aqueles que devem estar conosco nessa trajetória. Quem são aqueles que vão nos ajudar a estarmos cada dia mais próximos de Deus. Então Deus começa a tirar do nosso convívio aqueles que nos afastam, que nos distanciam de Deus. E as coisas que eram para nós segurança.
Por exemplo, dinheiro. Por exemplo, bens. Por exemplo, amizades com pessoas que têm poder, que têm recursos. Então Deus começa a operar. No meu caso, Deus precisou me levar, depois de quase 5 meses de estar na igreja, Deus precisou me levar para uma travessia do deserto, que eu chamo de travessia do deserto da humilhação. Sabe por que Ele precisou me levar? Porque havia uma vida para ser recomeçada, reconstruída sobre a rocha. Aos 38 anos de idade, quase 18 anos de casamento, o Senhor me disse claramente, tudo o que você fez até agora, na sua vida, foi construído sobre a areia. Você vai ter que reconstruir, só que sobre a rocha. Eu não conhecia a palavra. Deus me disse isso no dia 17 de junho de 1995, quando eu estava com o joelho dobrado, chorando, pelo poder que era derramado sobre as nossas vidas. E Deus me disse exatamente isso. Você vai precisar reconstruir a sua vida sobre a rocha. Aos 38 anos, vou dizer para os amados, não é uma tarefa fácil. Aos 38 anos, normalmente, já é uma idade que você já quer ter tudo praticamente resolvido. Mas quando Deus começa a operar, para Deus não existe o tempo. O tempo pertence a Ele. Para Deus não existe obstáculos. Deus chamou Abrão. Abrão tinha 75 anos. Veja o que a Bíblia fala desse homem. Deus fertilizou, Deus curou o ventre de Saraí. Saraí tinha 90 anos de idade. O ventre amortecido. O que eu quero dizer para você é que não importa a situação em que você está hoje, não importa a situação em que as vidas que não estão aqui estejam hoje. Há poder no nome de Jesus para transformá-las, para alcançá-las, para resgatá-las e fazer com que elas possam estar conosco, desfrutando do melhor da terra, vivendo a vida abundante em Cristo. Você pode glorificar a Deus. Há um poder liberado para nossas vidas, amados. Não importa se vai ter que ser reiniciada a construção, aquele que vai te ajudar a reconstruir é poderoso para fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Havia um marido adúltero a ser transformado no marido fiel. E aí eu vou dizer para os amados, Deus tem que trabalhar. Deus tem que trabalhar. Porque é uma deformidade, amados, assim, que faz com que nós fiquemos cegos. Faz com que nós fiquemos cegos. No mundo, né, em que eu vivia, com os amigos que tinha, os relacionamentos, adultério não era pecado. Adultério era troféu. Dá para entender isso aí? Adultério era troféu. Adultério era para você falar, por exemplo, que você era capaz. Às vezes nós temos a presunção de acharmos que somos capazes. Na verdade, quem opera fazendo isso é aquele que não quer que nós sejamos despertados da morte espiritual. O inimigo, ele age de tal forma nas nossas vidas que nós não compreendemos o seu operar, mas eu vou dizer para os amados, ele é competente, porque ele nos cega, ele nos envaidece, ele nos ensoberbece. Então, para que Deus pudesse fazer essa obra, amados, Ele tinha que me levar para a travessia do deserto. Ele precisava trazer sobre a minha vida o poder de uma palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 28, versículo 28. Eu queria que você abrisse e que todos lessem juntos. Aí eu vou ler nessa versão aqui. Essa Bíblia, que eu já disse para os amados, tem o cheiro da travessia. Tem as marcas desse tempo glorioso. Nessa versão contemporânea diz assim, vou ler só a primeira parte. O trigo deve ser moído para se fazer pão. Presta atenção. Se Deus desse esse mesmo versículo nessa versão que usamos hoje, eu vou dizer para os amados, eu não ia entender nada. Eu não ia compreender exatamente a profundidade daquilo que ele estava falando. Eu não ia conseguir compreender o que ele estava falando comigo, porque eu estava no início da travessia. Então, se ele dissesse assim, o trigo precisa ser esmiuçado, mas não é esmiuçado constantemente, ainda que passe sobre ele as rodas do seu carro. Irmãos, eu não ia entender como Deus falava comigo todos os dias neste versículo. A partir do dia que eu recebi esta Bíblia, Deus começou a falar comigo nesse versículo.
o trigo precisa ser moído para se fazer pão. Aí, se você pensar no processo do trigo sendo moído, quando nós celebramos a Páscoa, nós colocamos aqui uns cachos de trigo. E o trigo é maravilhoso. A lavoura mais. Quem já viu uma lavoura de trigo aqui? Quem já viu uma lavoura, né? Assim, quase na época de colheita? Quem já viu aqui? Levante a mão. Irmãos, é maravilhosa. Nós morávamos em Aral Moreira, e chegando na cidade, na época do inverno, tinha lavoura de trigo. Nós estávamos descendo uma serra pertinho assim, você via aquela lavoura dourada, e o vento batendo, e o sol do final da tarde, assim, irmãos, aquilo é um negócio inexplicável, maravilhoso. Quando você colhe o trigo, você olha para o trigo, ele enfeita qualquer, né, arranjo, enfeita ramalhetes, né, buquês de flores e tal, mas se você imaginar que aquele trigo não nasceu para enfeitar buquês e ramalhetes, nem ornamentar vasos, mas que a função gloriosa do trigo é ser pão, e você imaginar que aquele grão de trigo pode alcançar a glória quando se transformar em pão, você vai dizer assim, que se faça o processo, porque a glória do trigo é ser pão, a glória do crente é se deixar moer para que se torne pão. É fácil o processo, amado? Não é. É necessário? Sim, vou dizer mais, é essencial. Essa moedura, ela vai ocorrendo, mas a primeira coisa que o trigo sofre, quando ele é lançado na moinha, ele perde a palha. O que é a palha? A palha é a casca, a vaidade que nós temos. A presunção, a soberba, a arrogância, a autossuficiência. Situações que nós temos na nossa vida que são naturais, principalmente se é bem sucedido. Ou se existe algum aparato, algum suporte, alguns recursos que te fazem pensar que você é o cara, ou que você é capaz, ou que você não precisa de Deus. Então Deus falava comigo, o trigo precisa ser moído para se fazer pão, por quê? Porque havia um marido infiel a ser transformado em marido fiel, havia um caráter deformado que precisava ser transformado, havia um casamento destruído que precisava ser restaurado, mas isso passa, amados, as circunstâncias, as situações são transformadas quando ocorrer a transformação das vidas. Uma vida transformada transforma uma família. Um marido transformado transforma um casamento. Uma mulher transformada transforma um casamento. Filhos transformados transformam a família. E vidas transformadas transformam a igreja do Senhor no maior poder da terra. Quem crê glorifica a Deus. Há um poder liberado sobre as nossas vidas, mas nós não temos noção do que é isso. Amados, 23 anos depois eu posso dizer para os amados, vale a pena deixar de ser trigo e ser pão. Jesus disse a respeito de si mesmo, diz assim, se o grão de trigo, ele, caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Nós, quando morremos para o mundo, passamos a viver para Cristo, passamos a ter uma vida, amados, que o pecado não tem mais poder para destruir. Não que nós deixemos de pecar, é que nós passamos a ter um temor a Deus, e o pecado passa a nos constranger, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a primeira coisa que nós buscamos, amados, é o arrependimento. Nós vimos hoje pela manhã, o arrependimento segundo o mundo traz a morte, mas o arrependimento segundo Deus traz a vida. Amados, é um processo tão tremendo, que nós, para entender isso, nós precisamos sim viver a palavra. Quando iniciou a travessia do deserto iniciou no dia 11 de outubro, era véspera de feriado, né, feriado 12 de outubro, feriado do Dia das Crianças, né, véspera do feriado. Então, quando iniciou a travessia, iniciou no dia 11 de outubro. Eu recebi, nós já estávamos na igreja, eu e minha família, mas eu recebi, amados, assim, duas palavras que Deus entregou para a Neuza, para que a Neuza fizesse chegar até mim. Abra sua Bíblia. Isaías 45. Foi a primeira vez que eu li esse texto, mas está iniciando a travessia do deserto. Diz assim, Isaías 45, todos acharam? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas e as portas não se fecharão. Versículo 2 assim, eu irei adiante de ti,
e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Irmão, tinha muita coisa torta na minha vida para ser endireitada. Era necessário que Jesus fosse adiante, mostrando o caminho. Amados, não existe possibilidade de nós endireitarmos nossos caminhos se o Senhor não for à nossa frente nos mostrando o caminho. Porque Ele mesmo diz de si, eu sou o caminho. Amados, a maioria da humanidade tem os caminhos tortuosos. O caminho reto pertence ao Senhor. E os que obedecem ao Senhor, os que amam ao Senhor, os que amam a palavra de Deus, os que estão dispostos a ver uma vida transformada, um casamento transformado, uma família transformada, andam por esse caminho reto. Deus disse claramente, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Eu olhava aquilo fisicamente, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, as algemas, ferrolhos de ferro são as algemas. Eu olhava aquilo fisicamente, tentando entender o que Deus estava falando. Eu não entendia que existiam prisões, que existiam, amados, assim, refúgios, que existiam fortalezas espirituais malignas na minha vida que precisavam ser depostas. Portas de bronze que me aprisionavam em pensamentos, intenções, tantas coisas que precisavam ser destruídas. Algemas invisíveis que me prendiam ao passado. Porque não seria fácil você caminhar, se você continuasse ligado, se eu continuasse ligado ao passado, não seria fácil fazer a travessia. Então o Senhor disse assim, eu vou endireitar os caminhos tortos, vou quebrar as portas de bronze, vou despedaçar os ferrolhos de ferro, mas alegra o teu coração, porque eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe o que são os tesouros das trevas, as riquezas encobertas? A revelação da palavra de Deus. Amados, é glorioso. Amados, quando a palavra de Deus, ela deixa de ser letra e passa a ser vida. Quando aquilo que você não entende com o entendimento, a inteligência, o intelecto natural, e você passa a entender com a sabedoria que vem do alto, aquilo é transformador. Quando você começa a entender que esta palavra é viva e que ela fala com você, e que não existe nenhuma situação na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, neste país, em todos os países do mundo, não existe uma única circunstância que não esteja prevista na palavra de Deus. Você começa a entender que a gloriosa operação de Deus, o conhecimento de Deus não está na superfície, não está apenas ali na superfície das águas, ainda que o Espírito de Deus paire sobre a face das águas, para nós alcançarmos, conhecermos e vivemos as grandes riquezas, os grandes tesouros, nós precisamos mergulhar nessas águas. E quanto mais você mergulha nessas águas profundas, mais riquezas encobertas são reveladas, mais você fica sabendo, compreendendo como é glorioso operar de Deus. Amados, é uma trajetória tão gloriosa que te passa a compreender exatamente isso. Mas como você pode atravessar o deserto sabendo que existe uma grande conspiração, uma grande guerra, e que o inimigo das nossas almas quer destruir a sua vida, quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua família, quer destruir a sua reputação, quer destruir o seu conceito, quer destruir o seu trabalho, quer destruir a sua empresa, quer destruir tudo. Aí Deus mandou também o Salmo 27, abra sua Bíblia no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Dá para você glorificar a Deus? Amados, essa palavra, ela foi como um exército a me blindar, a me guardar nessa travessia.
Tem coisas na nossa vida que nós não compreendemos, amado. Tem coisas que nós não conseguimos entender. Mas quando Deus traz a palavra, quando Deus fala conosco, nós precisamos aprender a descansar. Esta Bíblia foi uma grande companheira de travessia. Se Deus é a graça, vai permanecer sempre comigo. Hoje eu já não a trago aqui, porque a versão que nós usamos é essa da revista corrigida. Mas ela ainda é fonte de consulta. Mais do que fonte de consulta, hoje ela é uma fonte de lembranças. E cada vez que eu a abro, cada vez que eu a leio, eu sou transportado pelo Espírito Santo de Deus para que eu possa me lembrar do que Deus já fez na minha vida e como as suas misericórdias operaram na minha vida para que eu não fosse destruído. Como que essa palavra enviada, Isaías 45, Salmo 27, Isaías 28, 28, como essa palavra se tornou vida na minha vida. Mas o que Deus fez na minha vida pessoal, o que Deus fez no meu caráter, o que Deus fez no meu casamento, o que Deus fez na minha família, o que Deus continua a fazer, é uma coisa sobrenatural. Como não amar quem nos ama tanto? Como não amar quem entregou a sua vida por nós? Como não amar aquele que está dirigindo os nossos passos? O Espírito Santo, esse glorioso companheiro de travessia. Amados, quando comecei a entender, conhecer o Espírito Santo, foi como se eu estivesse assim, no lugar mais espaçoso da terra, uma liberdade que eu nunca havia vivenciado. Eu escrevo poesias, escrevi algumas poesias também na travessia. Qualquer dia eu vou trazer aqui um caderno de poesias, vou falar da poesia mais tremenda que eu escrevi na travessia, vou ler aqui para os amados. Mas o que eu pude falar, o que eu pude escrever, o que eu pude louvar a Deus nessa travessia, pelo seu poder transformador, pelo seu operar. Eu conheci uma companheira inigualável, que é a Bíblia. Conheci um companheiro que todos nós precisamos desejar caminhar com ele todos os dias, que é o Espírito Santo de Deus. Conheci o poder do sangue de Jesus e conheci o poder do nome de Jesus. Mas Jesus precisa ser o principal em sua vida. Minha esposa, meus filhos, meu genro, minhas noras, meus netos estão aprendendo que a pessoa mais importante na minha vida se chama Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A Neuza sabe o quanto eu a amo, mas ela sabe que o amor por Jesus é muito maior. E eu sei que o principal homem da vida dela também é o Senhor Jesus. Não fosse isso, nosso casamento não teria sido restaurado. E nós não viveríamos aos 40 e alguns meses de casados a melhor fase, o melhor tempo do nosso casamento. Não pode existir comparação em um casamento, em uma família, em relacionamentos, antes e depois de Cristo. Não pode existir comparação. Se nós acharmos que o tempo que vivemos sem Jesus é melhor, é porque nós ainda não vivemos com Jesus. Nós ainda não vivemos em Jesus. Nós ainda não vivemos a palavra. Eu queria que hoje você pudesse receber essa palavra como testemunho vivo de alguém que um dia disse: eis-me aqui, Senhor, e que pede a cada dia a graça de permanecer no primeiro amor, porque Deus renova esse amor, como renova as misericórdias, para que não sejamos consumidos. Coloque-se em pé na presença do Senhor.